bem-vindos ao oitavo episódio do Isso Escuta Aí, um podcast sobre a cultura maranhense. E no episódio de hoje, vamos conhecer uma das mais importantes manifestações culturais dos povos indígenas do Maranhão, a Festa de Moqueada, também conhecido como a Festa da Menina Moça, que é um ritual de iniciação feminina que representa muito mais do que uma celebração. Ele marca a passagem da infância para a vida adulta, fortalece os laços familiares, transmite conhecimentos ancestrais e reafirma a identidade do povo indígena. Nesse episódio, nós vamos entender quem realiza esse ritual, como que ele acontece, quais são os seus principais símbolos e por que ele continua sendo uma das mais importantes expressões de cultura de algumas aldeias indígenas maranhenses e do Brasil. Antes de tudo, é importante compreender que não existe apenas uma única força da menina moça. Diversos povos indígenas brasileiros realizam rituais de iniciação feminina, respeitando suas próprias tradições. No Maranhão, esse ritual é realizado principalmente pelo povo Guajajara, também conhecido como Teneterrara, entre outros povos timbiras também, como os Canelas, os Claro, os Cricate e outros. Também existem rituais de passagem para a vida adulta, cada qual com suas particularidades. Diferenças entre esses povos, todos compartilham o mesmo objetivo, que é preparar o jovem para assumir uma nova etapa da sua vida dentro da comunidade. Esse ritual representa um momento de aprendizado, de fortalecimento de vínculos familiares e de transmissão do conhecimento que vem sendo preservado há muitas gerações. Ao contrário de muitas festas populares, a festa da menina moça não possui uma data fixa no calendário. Sua realização está ligada ao ciclo natural da vida. Quando ocorre a primeira menstruação da jovem, inicia-se um período especial de preparação que pode durar semanas ou até meses, dependendo da tradição de cada comunidade. Nesse momento, marca a passagem da infância da jovem para a vida adulta e demonstra que o crescimento de uma pessoa é acompanhado por toda a coletividade da aldeia. Os preparativos para a festa da menina moça, ou ritual do buqueado, começam muito antes do dia da cerimônia. Cerca de um mês antes da festa, os homens da aldeia entram na mata para uma grande caçada coletiva. Durante aproximadamente 30 dias, eles percorrem a floresta em busca de animais que serão utilizados na alimentação ritual e em diferentes momentos da celebração. Entre as principais caças estão macacos, vacas, cotias e veados. Entretanto, existe um animal considerado indispensável para a realização da cerimônia, a tona, nome pelo qual os guajajaras conhecem uma ave chamada, em português, de lamboa, um pássaro nativo das florestas brasileiras. A tona, ou nambu, não é apenas um elemento de festa, ele é considerado o animal mais importante de toda a cerimônia. Os povos indígenas afirmam que sem a tuna não há festa. Isso acontece porque a sua carne possui um importante significado espiritual. Após passar pelo processo de defumação, pequenas partes da ave são utilizadas em um dos momentos mais simbólicos do ritual. Elas são passadas nas axilas, nos pulsos e nos tornozelos das jovens com o fim de garantir proteção espiritual, força e equilíbrio durante a passagem da infância para a vida adulta. Se nenhuma tômina ou nambu fosse encontrada durante a caçada, a festa ela não poderia ser realizada conforme a tradição dos ancestrais. Quando os caçadores eles retornam às aldeias, inicia-se outra etapa igualmente importante, a preparação do moqueado. Todos os animais abatidos são salgados inteiros dos pés à cabeça e colocados sobre um giral suspenso acima de brasas. Ali permanecem por cerca de 30 dias, passando lentamente pelo processo de defumação. Esse método tradicional de conservação da carne é conhecido como bloqueado e representa um conhecimento ancestral transmitido entre gerações. Na véspera da festa, toda a carne já completamente ressecada é cortada e colocada em grandes panelas, onde permanece fervendo durante toda a noite. Ao amanhecer, o bloqueado é levado para o terreiro da aldeia e compartilhado entre os moradores, familiares e visitantes. Esse momento possui um significado muito maior do que simplesmente alimentar as pessoas. Compartilhar alimentos representa união, reciprocidade, respeito e fortalecimento dos laços entre todos os membros da comunidade. Na comunidade indígena de Lagoa Quieta, aqui no Maranhão, algumas partes dos macacos, como a cabeça, os miolos e os olhos, são considerados iguarias bastante apreciadas. Também existe uma demonstração importante de respeito à cultura local. Quando o visitante recebe um moqueado oferecido por um indígena, não deve recusá-la. Rejeitar esse alimento é considerado uma grande desfeita, pois aceitar o que é oferecido significa reconhecer e respeitar a hospitalidade e as tradições da comunidade. Enquanto toda essa preparação acontece, a jovem permanece em um período de reclusão. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, esse momento não representa isolamento como forma de punição.
Trata-se de um tempo dedicado ao aprendizado. Durante esse período, as mulheres mais velhas e mais experientes da comunidade ensinam a menina conhecimentos sobre comportamentos, convivência, responsabilidades familiares, respeito aos mais velhos e valores que orientam a vida coletiva. Grande parte desses saberes não está registrado nos livros. Eles são transmitidos oralmente por meio da convivência e da experiência das gerações mais antigas. E ao longo da preparação, a jovem também recebe pinturas corporais feitas com genipapo e urucum. Essas pinturas não possuem apenas função estética. Cada desenho representa proteção, identidade, pertencimento e os ensinamentos da tradição indígena. Além dessas pinturas, são utilizados também diversos adornos confeccionados com sementes, fibras naturais, penas, cocares, colares e braceletes. Cada elemento possui um significado próprio e reforça a relação entre a comunidade e a natureza. Os cantos tradicionais também ocupam um lugar central na cerimônia. Eles preservam histórias antigas, homenageiam os ancestrais e reforçam os conhecimentos transmitidos ao longo das gerações. As danças acompanham esses cantos e envolvem homens, mulheres, crianças e idosos, demonstrando que a formação da menina e moça é uma responsabilidade compartilhada por toda a aldeia. Entre alguns povos timbiras, como os canelas e os carrus, outro momento bastante conhecido é a corrida de tora. Nessa brincadeira, os participantes carregam grandes toras de buriti em um percurso coletivo. Muito mais do que uma competição, a corrida simboliza resistência, força, cooperação e compromisso com a comunidade. É importante lembrar que essa prática ela varia conforme o povo e não faz parte de todos os rituais de iniciação feminina. Diversas pessoas desempenham papéis fundamentais durante toda a cerimônia. A jovem moça é a protagonista do ritual, mas sua formação depende da participação das mulheres mais velhas, responsáveis pela transmissão do conhecimento tradicionais. As lideranças organizam as atividades da comunidade, enquanto o pajé conduz os aspectos espirituais, quando essa função faz parte da tradição daquele povo. Os familiares acompanham toda a preparação. Os cantores preservam a memória coletiva por meio das músicas e dos cantos ancestrais. Durante a festa, também são realizados instrumentos tradicionais, como os maracás, e, em algumas comunidades, tambores que acompanham os cantos e as danças. Esses instrumentos ajudam a marcar o ritmo da cerimônia e reforçam o caráter coletivo do ritual. É muito mais do que uma festa. A festa da menina moça representa um verdadeiro processo de formação. Ela marca a passagem da infância da jovem para a vida adulta e fortalece uma identidade indígena e transmite conhecimentos ancestrais e garante que a cultura continue sendo preservada pelas novas gerações. Os saberes ensinados durante o ritual, eles não pertencem apenas à jovem iniciada. Eles fazem parte da memória coletiva de todo o povo. Então, cada canto, cada pintura, cada elemento preparado e cada gesto realizado durante a cerimônia reafirma a ligação entre os indígenas e seus ancestrais e a natureza. Por isso, conhecer a festa do moqueado é compreender que a cultura também é educação, memória, espiritualidade e resistência. Em um mundo marcado por rápidas transformações, esse ritual continua sendo demonstrando a força dos povos indígenas do Maranhão e sua capacidade de preservar conhecimentos que atravessam séculos. Esperamos que este episódio tenha ajudado você a ampliar o seu olhar sobre as riquezas das culturas indígenas maranhenses e valorizar essas tradições e reconhecer a diversidade cultural do nosso estado e compreender a importância dos povos originários na construção da história e da identidade do Maranhão. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Ei, Seu Escuta Aí.